motiva a fazer tanto pelos outros? A resposta está numa doutrina milenar que muitos consideram religião alternativa. É hora de rever um filósofo chamado Buda, com novos olhares. Tudo começa com uma chama. Eu comecei a acreditar em um monte de coisa que eu não acreditava mais. E da chama vem a oração. Comecei a perceber uma diferença em mim, interiormente. Em Itaquera, periferia de São Paulo, Nilza ensina as pessoas a ler e escrever. A vida dessa diarista mudou tanto. É como você olha para um oceano, assim, ele não tem fim. Os benefícios que você consegue adquirir através do Namyoho Renge-kyo. Como é que é, Nilza? A periferia e o budismo, eu acho que tem tudo a ver. Budismo na periferia? Como assim? O budismo é oração e ação. Eu não posso ficar só dentro da minha casa orando que não vai cair nada do céu. Que tal ver essa religião com novos olhares? Londres é conhecida pela sua multiplicidade étnica e também pelo alto grau de civilização. Mas mesmo aqui nessa cidade é possível encontrar problemas e diferenças muito grandes que provocam conflitos e geram, claro, muito medo e insegurança na população. Será que a solução para tudo isso está numa figura tão antiga quanto o Buda? Um escritor indiano que mora aqui em Londres talvez aponte algumas saídas, algumas boas ideias para isso. Durante muito tempo eu identifiquei o Buda com religião, só que religião é algo que não é bem aceito pela minha geração na Índia. Mas comecei a perceber que sua mensagem não era sobre um Deus que você tem que obedecer ou regras que você tem que seguir. Era uma filosofia muito sutil, eram ideias, um diagnóstico da condição humana. E isso me interessou. Um homem, 2.500 anos atrás, pensando seriamente sobre problemas existenciais e não sobre religiões, ou como criar novos tipos de autoridade. Porque o budismo, assim, pelo pouco que eu entendo, ele quer a felicidade da humanidade, do mundo inteiro, não é só para mim, é para todos. Da sua casa simples em Itaquera, Dona Olga pratica o budismo à sua maneira e começou desconfiada. Eu falei, mas será que eu vou conseguir? Ela falou, será que você vai conseguir? Não, você vai conseguir sim, porque não existe oração sem resposta. Quem deu a força para Dona Olga foi sua vizinha Nilza, que você conheceu no começo da nossa história. Que eu sempre falo que uns nasceram para ser médico, para ser engenheiro, para ser alguma coisa. Eu nasci para ser diarista, porque eu adoro limpar, adoro ver que eu consegui limpar, que ficou brilhando, que ficou branco, eu gosto disso. Eu moro na periferia de São Paulo, exatamente no Jardim Marabá. E um dos objetivos na minha prática budista é a melhora nesse local onde eu moro. Bancay escreveu uma biografia do Buda. Seu olho estava ligado num mundo que parece o de Nilza. Cresci na Índia, um lugar semi-urbanizado, vindo de uma família tradicional e indo para o mundo moderno. Uma transição muito parecida com o que Buda havia descrito em sua época. Saímos para um mundo maior, cidades modernas, onde você nem conhece quem mora ao seu redor. Sua família, sua comunidade não define mais você. O que o budismo me ajuda é a força interior que eu busco dentro de mim mesma. É você que interessa e você tem chances, entende? Se você se leva a sério, de começar a se concentrar para se levar menos a sério. Entra na discussão o professor titular de Sociologia da USP, Flávio Perucci. Mesmo você considerando o budismo uma religião, você tem que, como estudioso das religiões que eu sou, você tem que enfrentar o fato. É uma religião sem Deus. Meus vizinhos sabem que eu sou budista, né? Mas fica difícil para as pessoas entender por quê. Porque para você buscar aqui dentro de você, porque o Buda, ele se manifesta de acordo com o seu estado de vida. Não vem um Deus de fora dizer, vou te iluminar. A iluminação, a famosa iluminação que o Siddhartha alcança, é uma iluminação que ele alcança com muito esforço. É um pouco dessa inspiração que Nilza tenta passar também nas suas aulas de alfabetização. Essa realização, com toda certeza, veio através do meu sonho, dos meus objetivos. Nunca que eu ia imaginar que eu ia conseguir
As cidades grandes fazem as pessoas encararem problemas não somente financeiros, mas também existenciais. Quem é você? Quem sou eu? Por que estou aqui? Por que há tanto sofrimento no mundo? São essas as perguntas, a meu ver, que Buda estava fazendo. O título do livro de Pankaj é Um Fim para Todo o Sofrimento, que era a motivação principal de Buda. Não adianta você ficar lá dentro da sua casa só na minha Horengeikyo, aí não ia à luta, não. Conheço católicos fervorosos, de muita fé, até 2 muçulmanos em Nova York, que me disseram que meu livro os inspirou bastante a explorar a ideia do budismo. E isso pode acontecer, porque não existem as exigências que as outras religiões cobram. Você pode ter os pensamentos do budismo sem precisar abandonar sua própria religião. Acho que comecei a questionar minhas próprias ambições quando era jovem, tentando ser escritor, querendo fazer parte de um mundo que eu achava excitante. Só que esse mundo é, na verdade, um lugar muito complicado, muito sofrido, com altos níveis de violência e desigualdade. Daí comecei a questionar tudo isso através da figura do Buda, que fazia justamente isso, questionava o cotidiano à sua volta. Não adianta eu visar a paz mundial lá fora. Primeiro, ela tem que começar aqui dentro da minha casa, a harmonia minha, com a minha família, com meus filhos. Aí depois vem com os vizinhos. E, a partir daí, ela vai se estender.